Devocional 10 de abril de 2020. A palavra de Deus hoje é em Isaías capítulo 53, versículos 6 e 7. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Meus irmãos, nós ouvimos muitas vezes e por longo tempo, muito tempo, sobre essa história de Jesus sendo julgado, Jesus sendo levado para ser julgado, para ser crucificado. Imaginem, meus irmãos, uma família que teve 2 filhos. O filho mais novo, quando atingiu 5 anos de idade, ele desenvolveu uma síndrome no seu sistema sanguíneo. E os médicos disseram que o garoto tinha 2 opções. Podia tomar, a primeira era que ele podia tomar pelo resto da sua vida, tomar remédio. Mas tomando remédio iria alterar todo o seu estado emocional, moral e ético. A segunda opção era que ele teria que ter transfusão de medula óssea completamente. Mas o problema era que não tinha ninguém que pudesse transferir a sua medula óssea completa para o garoto. Felizmente, o irmão mais velho, ele decidiu, após longo período de debate entre famílias e entre eles mesmos, após esse longo tempo, o irmão mais velho, ele resolveu, por conta própria, dar a sua medula óssea para o seu irmão mais novo, porque ele era compatível, já que o pai não era, a mãe não era. Então como ele era, ele iria dar. E o menino sobreviveu assim, em meio à tristeza. Meus irmãos, aqui na palavra nós vemos: mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Nós estávamos em pecado, mas agora a nossa iniquidade, a iniquidade da humanidade, foi jogada para cima de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, assim, ele carregou toda a nossa iniquidade, toda a nossa debilidade e maldade sobre os seus ombros. O que é intrigante, meus irmãos, o que é surpreendente e intrigante para nós é que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele se entregou, ele se ofereceu para ser oprimido e humilhado diante dos homens. Diz aqui: o Filho de Deus tirou de Judas sua utilidade, andando em direção à trilha da multidão e se identificando abertamente. Ele se identificou, ele se deu para morrer uma morte sem escândalo, sem discussão. Meus irmãos, nós vamos pensar nesse momento: por que Jesus teve que morrer? Por que Jesus teve que morrer e uma morte tão horrível? Nós vemos aqui na palavra que no versículo 6, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Nós que éramos santos, nós que decaímos, nós que caímos e permanecemos em pecado, e que nós que acreditamos que o pecado era a vida que nós devemos viver, é essa vida que Jesus carregou, é essa vida que Jesus tirou de cada um de nós. Mas para que nós pudéssemos para que de nós pudesse ser tirado e para que nós pudéssemos ter uma nova vida, nosso Jesus Cristo, ele teve que trocar com a sua vida, para que nós pudéssemos viver uma nova vida. Meus irmãos, nosso Jesus Cristo, ele nos chama com isso, com a sua morte na cruz, ele nos chama, nosso Deus nos chama
para que nós pudéssemos nos nossos corações, agora salvos, agora redimidos, para que nós pudéssemos, junto com os nossos próximos, nossos irmãos, compartilhar dessa compaixão que Jesus Cristo mostrou para cada um de nós. Nesta noite, a partir desta noite, nós vamos entregar os nossos corações, relembrar mais uma vez de que eu, como filho de Deus, eu como resgatado por Deus, redimido e salvo por Jesus Cristo, eu tenho que viver com os meus próximos, compartilhando da compaixão de Jesus Cristo, que Ele um dia mostrou para mim. Assim Ele também vai mostrar para o meu próximo. Que Deus abençoe.